O que aconteceu hoje no Ninho do Urubu foi muito grave. A violência dos torcedores do Flamengo que foram lá cobrar os jogadores e aquilo que está acontecendo no Corinthians nesse momento, envolvendo o Cássio, a família do maior goleiro da história do Corinthians. Cássio planeja, estuda, inclusive, deixar o clube. Às vezes, o futebol virá caso de polícia. Isso também será tratado aqui no Seleção de hoje. Com o Paulo Vinícius Coelho, o Maestro Júnior e o Sérgio Xavier Filho. Beleza, PVC? A frase desta manhã. Qual é? A frase que o torcedor da Raça disse ao Paulo Souza depois de perceber que era ele chegando, olhou para o Paulo Souza e disse: isso são horas? E eu pergunto, isso são modos? Cara, eu sei que soa folclórico, soa até engraçado. A gente tem relatos da nossa equipe que está lá de situações que são folclóricas e que podem provocar risos. Mas é gravíssimo o que está acontecendo. Não começou hoje, é claro. Já vem de muito tempo. Os jogadores estão muito expostos. Muito expostos. E esse tipo de cobrança, cara, uma hora ou outra vai acabar em algo muito pior daquilo que já estamos assistindo. Maestro Júnior, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Obrigado, André. Um abraço a você, boa tarde a todos. Eu acho que não nos surpreende, infelizmente, né? Vamos dizer, mais um episódio como esse, né? E está se tornando uma coisa corriqueira. Quando o resultado não aparece, naturalmente existe esse tipo de manifestação. Aí, maestro, são jogadores chegando para mais um dia de trabalho. Imagina você, tá chegando para trabalhar no seu escritório, na empresa, na fábrica, e as pessoas te recebem assim, ó. A 52 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Ó, dando soco, chutando o carro, subindo em cima do carro. O que é isso, gente? O que é isso? Eu peço até licença ao maestro, vamos rodar um pouco das imagens para vocês entenderem o quão grave foi isso que aconteceu hoje no Ninho do Urubu. Local de trabalho dos jogadores do Flamengo. Se junta a isso a questão das ameaças de morte com o Cássio e a família, né? Exato. Que é tão grave quanto, vamos dizer, essas imagens que a gente está vendo aí, né? Infelizmente, André, eu não sei porque esses episódios estão cada dia mais corriqueiros, como eu disse, né? E não só as instituições, mas principalmente a questão de segurança pública também, né? Para que se pudesse ter uma possibilidade de não ter esse encontro, né? Eu acho que as cobranças elas são mais do que normais, mas quando você passa para imagens como essa que a gente acabou de ver, aí realmente extrapola qualquer ambiente de trabalho para qualquer um, né? E carro de polícia, né? Numa cidade com tantos problemas de segurança pública, problemas gravíssimos, é necessário deslocar policiamento para fazer a escolta de jogadores do Flamengo que não fizeram nada de errado. Foram lá trabalhar, estão jogando mal, perderam o Campeonato Carioca, isso não é crime, né? E aí você tem que deslocar policiais para garantir a segurança de profissionais do futebol. Ainda bem que é uma pequena parte, mas essa pequena parte hoje, ela faz, né, um clamor tão grande, tanto que você abriu o programa falando disso, entendeu? Porque, logicamente, a maioria das torcidas, né, a grande maioria, ela não pensa como esses caras que estão ali fazendo dessas cobranças para virarem manchete de jornal, para virarem imagens, que é exatamente como a gente está passando. E você? Aqui. Eu adoraria não abrir o programa com isso. Lógico. Amanhã tem Brasileirão, quer que briga pelo título. Adoraria, mas, infelizmente, jornalista tem que se render aos fatos. E os fatos de hoje são esses. São esses. As duas maiores torcidas do Brasil envolvidas nesse tipo de ameaça física. No caso do Flamengo, algo bem concreto. No caso do Corinthians, uma ameaça nas redes sociais. E eu fico imaginando o que os treinadores, o Paulo Souza e o Vitor Pereira, portugueses, estão pensando nesse momento. Do futebol brasileiro, de como é que a gente leva as coisas aqui, de uma temporada que está só começando. Eles só estrearam na Libertadores. Foi só o primeiro jogo na Libertadores. Flamengo com vitória. E o Flamengo com vitória, bem lembrado. E o Flamengo com vitória. Sérgio Xavier Filho, boa tarde ao senhor, hein? Bem-vindo ao Seleção Sport TV. Boa tarde, Rizek, PVC e Júnior. O Júnior é do tempo que essas coisas também aconteciam, né? O Júnior já passou por isso, já viu confusão.
E se tem algo que a gente não vai conseguir domar é a insanidade do torcedor. É a insanidade para o bem, quando as coisas estão dando certo, e a insanidade para o mal. A minha questão é outra. A gente tá vendo que os 2 maiores clubes do Brasil, com as 2 maiores torcidas do Brasil, na parte institucional, de uma certa forma, há uma normalização a esse tipo de coisa. No momento que a diretoria do Corinthians, né, aceita, entre aspas, a pressão da Fiel, não, vamos deixar o pessoal conversar com a Gaviões. No momento que a diretoria do Flamengo topa conversar com a torcida jovem ou a torcida que for, né, os clubes começam a admitir que isso é válido, né? Se isso é válido, se essa pressão é válida, o torcedor que participa da torcida organizada se vê no direito de ir para frente, né, do ninho do urubu e claramente, né, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que aparecer na TV, como o Júnior falou, né? Eu preciso, né, de alguma forma mostrar agressividade, porque é essa agressividade que vai fazer o jogador render mais, isso na cabeça dele, né? Então, eu acho que a gente não vai mudar a cabeça do torcedor, mas a gente tem que mudar o comportamento das instituições. Se torcida organizada está agindo dessa forma, de uma forma ou de outra, as diretorias do clube precisam romper com essas torcidas. Não existe outro caminho, porque se a torcida pressiona e cada vez mais ela é recebida, não, tudo bem, vamos conversar, não tem conversa, é pressão só, é no ódio, né, ou no amor, esse é o lema da torcida. Então, desculpa, não tem conversa. Então, acho que a gente tem um problema geral, um problema antigo, mas as instituições precisam funcionar, pelo menos no futebol, né? Isso é o mínimo, e o mínimo é dar um basta. Quem tem que dar um basta, né, não é o poder público, coisa e tal, quem tem que dar um basta é a diretoria. Esse é o começo. Então, eu acho que a primeira cobrança que tem que ser feita é em cima das diretorias dos clubes, que de alguma forma sempre vão passando pano para esse tipo de coisa. No caso do Flamengo, o Flamengo é muito responsável por isso, por todo o noticiário da semana inteira. O noticiário da semana inteira vai haver conversa dos torcedores, 3 representantes de cada torcida uniformizada vão ao Ninho do Urubu. Depois, não vão ao Ninho do Urubu, mas lideranças do Flamengo vão se encontrar com os torcedores uniformizados em território neutro. Depois, não tem um encontro. O que aconteceu? Os torcedores entre aspas, se sentiram autorizados a fazerem o encontro que foi prometido para eles. E eles não estão certos por causa disso, mas que está errada a direção, que é o que o Serginho está dizendo. Tem uma outra questão também que é do poder público, também é do poder público. Eu concordo com o Serginho nesses 2 pontos. Quem tem que tomar a decisão isso é invasão, mesmo que não tenha invadido o Ninho do Urubu, está invadindo já a portaria do Ninho do Urubu. O Flamengo tem que chamar a polícia para tirar as pessoas de lá. A direção do Flamengo tem que fazer isso. A polícia foi chamada e estava lá. Tem uma outra coisa também. Só lamento que a polícia, numa cidade com tantos problemas, tenha que destinar profissionais pagos pelos cidadãos do Rio de Janeiro para conter a ira de uma torcida num dia de trabalho do jogador. 100 pessoas, né? A diferença fundamental é quem invadiu o Alcochete no esporte em 2016 foram 42 torcedores e 37 foram presos. 37 estavam presos 3 anos depois. Tem uma outra coisa, desculpa, Serginho, porque o que acontece? Na maioria das situações, as diretorias, quando você tem, principalmente as eleições, André, elas se juntam, junto às torcidas organizadas para terem um apoio. Essa que é a verdade. E hoje você tem uma quantidade muito grande, de torcedores que têm influência dentro das diretorias. Então, o que acontece? Eles se acham exatamente no direito de ir lá protestar, de fazer... Protestar você pode, mas parece que o carro do Thiago Maia teve dano. Caramba, aí você já extrapola realmente, entendeu? Fora a situação de terror, né? A gente vê a quantidade de pessoas em cima do carro do cara. Vai fazer o quê? Sim. Aí se ele dá uma acelerada, pega em alguém, você imagina o problema que vai estar criado com uma coisa desse sentido, porque... A pessoa pode ficar aterrorizada exatamente vivendo uma situação como essa. O Serginho falou que antigamente existia, mas era no nível, entendeu? Existiam as cobranças, mas não desse tipo. Desse tipo aí,
Esse tipo não existia. Eu peço uma licença de vocês, porque a nossa reportagem está lá ao vivo no Ninho do Urubu e a gente faz contato agora com o repórter Bruno Cortes. Fala, Bruno! Bem-vindo ao Seleção, meu velho. As coisas já estão mais calmas por aí? Oi, Rizek. Boa tarde a todos. Sim, agora está um pouquinho mais tranquilo o clima por aqui, sem dúvida alguma. Ainda temos alguns membros de torcidas organizadas do Flamengo espalhados aqui pelo lado de fora do Ninho do Urubu. A Polícia Militar também está aqui, o Batalhão de Choque chegou também, mas claro que o clima esteve bem mais pesado mais cedo, na hora da chegada dos jogadores aqui para o treino, né? Esses torcedores, esses membros de torcidas organizadas estavam aqui esperando essa chegada e aí hostilizaram os jogadores, como a gente tem nas imagens aí, esses torcedores, alguns deles subiram em carros, como o carro do Thiago Maia, que o Júnior citou agora há pouco, bateram nos carros, xingaram, hostilizaram, houve tumulto, inclusive 2 torcedores foram presos aqui durante esse tumulto, um deles tentou tirar a arma de um policial militar que estava aqui tentando fazer a proteção dos jogadores do Flamengo. E aí, desses jogadores do Flamengo que chegaram ao Ninho do Urubu, um deles, o único deles, né, o Gabigol, resolveu sair do carro. Na chegada, já fora do Ninho, quando os torcedores chegaram no carro dele, o próprio Gabigol abriu o vidro e falou: eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. E aí, já dentro do Ninho, ele saiu e esses torcedores, alguns membros de organizadas, entraram no Ninho do Urubu. Não sei exatamente de que forma entraram, mas entraram e lá dentro tiveram essa conversa rápida com o Gabigol, ali de 5, 10 minutos no máximo. O Gabigol conversou rapidinho com esses membros de organizadas. E aí é bom a gente lembrar, né, vale a gente situar, eu não estava ouvindo o programa um pouquinho antes, se vocês já falaram, mas a questão da reunião que estava marcada para ontem, né? O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que inclusive está pressionado no cargo, tinha marcado essa reunião com membros de organizadas para ontem. Essa reunião, esse agendamento de reunião repercutiu muito mal, internamente, fora também, inclusive entre os jogadores. O Everton Ribeiro, depois daquele jogo com o Sporting Cristal, falou que natural não é, né, uma reunião desse tipo, com membros de organizadas. Aí a reunião foi desmarcada e, por conta disso, esses membros de organizadas se sentiram no direito de vir aqui protestar desse jeito, passando dos limites sem dúvida alguma, tanto é que dois deles foram presos e agora o clima está mais tranquilo.